Hoje vamos fazer uma reflexão sobre a essência da mensagem cristã. Eu vou utilizar 2 versículos da palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 2, está escrito: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus e este crucificado. Ó Deus Todo-Poderoso, nos dá a tua graça eterna, manifeste tua graça eterna em nossas vidas, nos concedendo a palavra para comunicarmos a vossa bondade em vosso Filho, no Espírito Santo. Amém. Então, nesses 2 versículos aqui, Paulo, ele deixa claro que o cristianismo, ele é um diálogo ou uma comunhão pessoal com o Espírito vivo, o Espírito eterno. Então, o cristianismo, ele não é a aquisição de conhecimentos entitativos dos entes, não é a racionalidade, a compreensão racional do universo, não significa uma compreensão racional, antropológica do agir humano, né? E aqui eu quero citar uma frase de Heidegger, Martin Heidegger, é um maior filósofo contemporâneo, e ele, no seu livro Ser e Tempo, ele diz que a questão principal da especulação ocidental é que o ser humano tinha se esquecido da questão do ser. Né? Ele tinha, o ser humano, nas suas especulações, ele tinha se voltado para o ente e tinha se esquecido do ser. Né? O ser, nesse caso aqui, é o transcendental, é aquele que está, o ser está em tudo, mas transcende a tudo. E no nosso contexto aqui, o ser, ele é Deus, né? Porque Deus é o Criador, o originador de toda a realidade, tanto espiritual como empírica, física. Então Deus, ele é o transcendental porque Deus está em tudo por meio da sua ação criadora, da sua sabedoria e da sua conservação do universo. Então Deus está presente em tudo. Então, ele é o transcendental, aquele que transcende, está presente, mas transcende a tudo. E no caso da nossa abordagem aqui da mensagem querigmática, do anúncio, querigma significa o anúncio, a proclamação da boa nova, a proclamação dos atos de Deus. Então, o Evangelho, ele não é um compêndio, uma enciclopédia do saber filosófico, e nem mesmo o saber teológico. Então, o querigma é a mensagem de uma pessoa, Deus em Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo. Então, Paulo, ele disse aqui que a mensagem dele não era uma exposição por meio de palavras persuasivas, né?
ostentação de uma linguagem de sabedoria humana, desculpa, uma filosofia. Não, a exposição do Evangelho aqui era o ato de Deus em Jesus Cristo. Jesus Cristo era a manifestação humana de Deus. Ou interpretando o concílio de Calcedônia, era Deus em condições humanas. Cristo era Deus em condições humanas. Então, Paulo, ele se recusava a expor outro tipo de mensagem, a não ser os atos de Deus em Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele é o encontro com o Espírito eterno, vivo, que se manifestou em condições humanas, se manifestou em carne. João 1,14. Então, o cristianismo, ele subsiste a qualquer tipo de crise histórica, crise das consciências históricas. Hoje existe uma unanimidade sobre a consciência histórica. A consciência histórica, ela tem a essência que o homem ele racionalmente, ele é produto de uma cultura. Existiu a cultura arcaica grega, a clássica, onde se desenvolveu a filosofia, aí depois vem a história patrística, aí vem a história medieval, aí vem a história moderna, e hoje se diz que está no pós-modernismo. E nessas fases históricas, a consciência humana, a consciência espiritual, a produção espiritual humana, ela foi manifestada em várias correntes interpretativas, filosóficas, no caso dos pré-Sócrates, pré-socráticos. Aí veio o platonismo, aí veio o neoplatonismo, a interpretação da realidade por meio da filosofia de Platão, depois de Plotino, que é o neoplatonismo. Aí veio a interpretação aristotélica, interpretou a realidade pela sua filosofia. Tomás de Aquino, ele usou a filosofia, a linguagem, as categorias linguísticas de Aristóteles para expor a doutrina cristã. Hoje, essas categorias da filosofia de Aristóteles não são mais aceitas, Mas o cristianismo, a sua essência, ele subsiste a todas essas crises da consciência histórica do ser humano, Porque o cristianismo, ele é um relacionamento pessoal com o Espírito vivo. Então, o cristianismo, ele tem sua identidade própria, ele tem suas categorias linguísticas próprias, que não pode ser substituída por outras correntes, outra linguagem filosófica. Se tentou expor o cristianismo por essas categorias filosóficas do platonismo, do aristotelismo, do existencialismo, do marxismo, tudo houve tentativa de transmitir o cristianismo por essas linguagens, por essas correntes de linguagem. Mas não é necessário. O cristianismo tem as suas categorias linguísticas próprias, que é a palavra de Deus, porque o cristianismo, ele é um relacionamento espiritual com Deus vivo. Deus, ele é uma pessoa viva, que se relaciona conosco por meio do Espírito Santo, mediado pela
pelo anúncio exposto pela igreja. Então Jesus disse, vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Aí nós temos uma chave, né, de sabedoria. Qual? Que o ser humano é um destinatário da palavra de Deus. Qualquer raça, qualquer etnia, em qualquer tribo, em qualquer lugar, esse ser humano ele é um ouvinte da palavra de Deus. Ele é um destinatário da palavra de Deus. Então, o cristianismo não é filosofia. O cristianismo não é mensagem interpretada pela ciência. Não. Hoje as teologias que usa como querem a linguagem da ciência, da filosofia, caíram por terra. Então, o cristianismo é o encontro com o Deus vivo, Deus pessoal, um diálogo relacional eu-tu, e esse Deus que fala conosco em sua palavra, ele tem seu conjunto de ética cristã, sua ética, seus mandamentos, que não são pesados, para o homem ser guiado por essa orientação da palavra. Então o cristianismo subsiste a todas as enfraquecimentos das estruturas de pensamento, das correntes filosóficas, tudo cai por terra, mas o cristianismo permanece, porque o cristianismo ele é um relacionamento pessoal com o Espírito vivo.